Oi, gente, boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela audiência. André, obrigado pelo convite. Você falou que setembro do ano passado, né? Cara, um ano. Vai descer muito tempo. Não, tá chegando, calma. Aí foi uma hora. Aí horas antes, depois do almoço, ainda estamos mexendo na apresentação, né? É assim que funciona. Mas obrigado por convidar. Uma honra estar aqui apresentando a Tátil, essa marca aqui. Eu estava pensando, inclusive, sobre a marca, é um asterisco, que é um sinal tipográfico. Então, eu acho que a tipografia, a evolução que a gente promoveu na nossa própria marca nos últimos anos foi entender o caráter da tipografia das letras. É importante para a gente. E o significado que essa letra tem aqui é aprofundar conteúdos, entrar em assuntos. Então, poder entrar no assunto de tipografia com vocês, para mim, é um motivo de orgulho, uma honra. Então, eu vou seguir aqui, porque o tempo é curto, né? Bom, a gente costuma se apresentar nos últimos anos, depois que a gente fez um trabalho de rebranding, né, de revisão da nossa própria marca, no coletivo. Nós somos a Tátil. Vocês devem ter visto, quem acompanha um pouco o nosso trabalho, que a gente fala em inglês também, we are Tátil. Mas aqui eu fiz esse slide em português, nós somos a Tátil, porque pode parecer trivial falar no plural, mas não é. Né? A Tátil é uma empresa de um fundador, de algumas pessoas, e essas pessoas cresceram, né? O time cresceu muito. Hoje nós somos mais de 100 pessoas, 120, 130 pessoas. No Rio de Janeiro, onde a Tátil nasceu, em São Paulo já há alguns anos. Temos pessoas, depois da pandemia, espalhadas pelo Brasil inteiro, inclusive uma aqui, Gabriel Calani, que é nosso designer. Então, poder falar no plural, assim, é muito bacana. A Tátil não é minha, nem do fundador, nem dele, é de um monte de gente que constrói a marca. Isso é muito bacana. E esses sotaques, essas personalidades estão se espalhando pelo Brasil, pelo mundo também. Então, é legal falar no coletivo, mas, como toda empresa, como toda corporação, é feita de pessoas. E uma das coisas que a gente tem levantado como discussão do nosso próprio time é se reconheçam, né? Eu vi a mãe que fala disso agora há pouco, contem as suas histórias. Quem são vocês, né? A gente muitas vezes fica contando a história de uma marca como se fosse uma entidade anônima. E outro dia eu vi uma citação que eu achei muito legal. As marcas esqueceram que elas são razões sociais. Isso é muito legal. Eu prefiro falar de razão social que sociedade anônima. Então não somos anônimos, somos um grupo de pessoas que concorda que essa marca existe, que as empresas existem, e a Tátil é um coletivo de pessoas que concorda com algumas filosofias que essa marca de 35 anos propõe no mercado criativo, no mercado de design. E eu sou uma delas. Minha história na Tátil tem mais de 18 anos. Eu estava arredondando a conta que a gente fez no almoço, não é 18, é mais do que 18 anos. E nesse tempo eu contribuí um pouquinho para construir essa marca que eu apresento, da qual eu sou sócio. Mas o que eu gosto de dizer é que mais do que ficar lendo o meu currículo aqui, né, o cargo que eu tenho, que eu ocupo, eu sou uma pessoa que tem uma história, que tem uma origem, né, e eu acredito que todos nós somos originários na medida que a gente reconhece a nossa origem, o nosso passado, a nossa história. Inclusive, isso é um conceito que a gente está trabalhando esse ano, que a Tátil faz 35 anos, a originalidade pela origem. A ideia de ser diferente, ela só é possível se você sabe quem você é. Então, ao longo da pandemia, eu fiz esse trabalho mais terapêutico, assim, eu usei o design para me reconhecer, para me desenhar, para pelo menos desenhar as coisas que eram relevantes para mim, as minhas memórias afetivas, como a gente chama. Então, nesse momento aqui, eu fui tentando entender quem eu sou, qual é a minha história, não como designer, mas como pessoa. Eu acabei de falar agora com o Gabriel, não precisa ser um profissional, mas tem que ser uma boa pessoa, pelo menos é o que eu acredito. Então, qual é a nossa origem? Então, eu, a partir daí, comecei a escrever meu nome ao contrário, né? Colocar meu sobrenome na frente é uma maneira de eu honrar a minha história, a minha ancestralidade, meu pai, ou quem veio antes dele. Então, pode ser trivial, mas para mim não é. Meu sobrenome, durante a infância, também você contou um pouquinho da tua história, era um motivo de graça, né? Era um nome diferente. E durante um tempo eu escondi meu nome. Não, é meu nome, é a história do meu pai, do meu avô, e vou trazer para frente. Então eu me apresento assim, mas Bezerra Ricardo. De alguma maneira, eu acredito que as pessoas vão reconhecer a sua história, como as marcas também. Eu vou falar disso mais à frente um pouquinho. E essas imagens aqui representam um pouco da minha história, iconograficamente falando. Assim. Ao longo da pandemia eu fui desenhando elementos que simplesmente vinham na minha cabeça, relacionados à minha faculdade, eu me formei na UFRJ, no Rio de Janeiro. Aí eu lembro que tinha uma pastinha 3, você também veio do fundão ali, já está concordando. Durante anos eu tive um sono recorrente que eu não tinha me formado no fundão. E eu vi que a gente teve uma comunidade no Orkut, né? Assim, era um clássico, assim, faculdade pública.
mas eu tinha aquela pastinha, né, A3, nada discreta, então eu lembrava muito dela, e desenhei os primeiros artefatos de desenhos, lápis, e desenhei o ônibus que eu pegava para ir para a faculdade, fui desenhando a escola de samba que me toca o coração, poderia ter o símbolo do Vasco aqui, que eu sou vascaíno, carioca, mas em consideração ao meu amigo botafoguense aqui eu não trouxe. Então é um pouquinho das coisas que me fazem ser quem eu sou, das minhas memórias afetivas. E trabalho de branding, trabalho de design sobre isso, fazer a arqueologia dos assets, da iconografia das marcas. Eu fui fazendo isso para mim, Mônica, tentando me reconhecer também como pessoa. E aqui destacando algumas coisas, né? Eu sou brasileiro, né? Poder estar aqui em Belém falando de criatividade através da tipografia, para uma marca que está pretendendo ganhar o mundo, né? Está ajudar nessa missão de levar o DNA brasileiro. Hoje no almoço a gente fala sobre isso para o mundo. Eu levo essa bandeira, ninguém vai capturar isso de mim, que eu sou um brasileiro orgulhoso e sou daqui, falo de onde eu vou, de onde eu sou. Eu sou do Rio de Janeiro, esse sol do Rio de Janeiro, né, me conforta, me abraça. Já morei em São Paulo, já vivi outras experiências, mas eu sou de lá, sou do Rio. Mais especificamente, eu sou de Santa Cruz. Santa Cruz é um bairro da zona rural do Rio de Janeiro. Então, quando você fala que é brasileiro, carioca, principalmente fora do Brasil, pô, o cara é playboy, carioca. Não, eu não sou carioca da Gema, eu sou da Casca do Ovo. Eu sou de um bairro muito distante, assim, 40, 50 quilômetros. Rodava cedo para a faculdade, era um trampo. Então, eu gosto de dizer de onde eu vim daqui muito longe, lá do Rio de Janeiro. E mais especificamente, eu vim dessa casa. Esse número é a casa onde eu nasci, a casa dos meus pais, que eu morei lá até sair de casa para me casar. Rua São Benedito, 1823. E mais especificamente ainda, eu lembro da minha casa como um lugar de inspiração. Assim, durante o tempo que eu ficava dentro da minha casa, e era casa de bairro, né, bairro da zona rural, tinha alguns elementos que me chamavam muita atenção. Um deles era esse cobocó, que dividia a minha casa com a casa da minha madrinha. Cara, eu olhava dessa forma tão intrigado, eu ficava circulando, né, eu ficava tentando investigar. E aí eu identifiquei que eu olhava para o módulo dentro do sistema, que era a casa dentro da casa. Então, esse cococó que unia a minha casa à casa da minha madrinha, na verdade, era um elemento de design que estava tentando decifrar. Então, eu acho que a gente começa muito cedo a revelar nossas aptidões, né, como você falou, e depois isso vai fazer sentido para mim. Tem um trecho de um conteúdo mais longo, onde eu conto um pouco das minhas participações, mas só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, além de um representante, de um sócio da Tati. O design me levou para muitos lugares, eu sou muito grato por ter conhecido cidades do Brasil que pouca gente conhece. Inclusive estou aqui, não é a primeira vez, sou apaixonado por Belém, mas também tive outros lugares, foi o design que me levou para esses lugares e me trouxe para Belém. Já essa é a terceira vez, a quarta vez que eu vim para Belém. E essas imagens são da última visita que eu fiz. Estava comentando com o Carlos que, né, é a primeira vez que eu fico no centro da cidade, tive a oportunidade de conhecer a floresta, conhecer a Amazônia, que é um assunto que eu trago aqui com uma profundidade, com uma vivência que pouca gente lá no Sudeste tem. Então, sou grato pelo convite, grato por estar aqui. Com certeza, Belém faz parte das minhas memórias afetivas, já há muitos anos. Mas o conteúdo de verdade aqui, depois desse preâmbulo todo que eu estava com vocês, é esse, né, o que eu chamei de o poder da palavra. Esse foi um insight que eu tive há uns anos atrás, assim, na verdade 3 anos atrás, vou falar um pouquinho de onde ele veio, e eu fiquei pensando assim, que a tipografia, ela de alguma maneira tem a conexão do significado do que ela escreve, do que ela manifesta. Então, vocês vão ver também parte do exercício que eu venho fazendo para as marcas na Tati, e pessoalmente encontrar o significado por trás das mensagens. Então existe uma conexão íntima entre o texto escrito, desenhado e o que ele significa como mensagem. E não só significa aqui, significa aqui também. Então o poder da palavra fala sobre isso. E aí, né, como é de costume, assim, tem sido um costume, inclusive nos projetos e também na plataforma de conteúdo que eu desenvolvo, vamos botar um asterisco, daí o conceito do asterisco. O asterisco que provoca a gente para entender o significado, mesmo que seja um significado wikipédico. Então, o que a palavra diz? A palavra fala sobre o intervalo, na definição, a unidade da língua colocada entre dois espaços vazios. Achei isso tão poético, assim, a palavra preenche o vazio, preenche o espaço vazio. Então é um pouco isso que a gente faz, quando a gente escreve, quando a gente desenha, quando a gente propõe um trabalho de marca e linguagem, a gente está preenchendo algum vazio. Então, esse primeiro insight que eu tive da palavra,
E, na verdade, esse O Poder da Palavra foi um artigo, um texto que eu escrevi quando eu fui convidado a participar do D&D, que é um festival de design, né, super conhecido lá de Londres, por ter feito no ano anterior o trabalho do Rio Carnaval, da marca do Rio Carnaval, junto com a Plau. Eu apareci numa lista junto com o Rodrigo Sayane, que o Carlos enviou, como um tipógrafo influente. Falei, cara, quem sou eu fazendo do pão, né, cara? Eu não sei nada de tipografia do ponto de vista técnico, vai aparecer lá na lista, e por conta disso, no ano seguinte, eles me convidaram para ser jurado do D&D. Falei, cara, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Preciso gerar um conteúdo sobre isso. E na hora veio algumas reflexões, daí veio o Poder da Palavra, o que eu posso falar sobre tipografia. Então, poder ver meu nome escrito na história do D&D de alguma maneira, nossa, é honra para aquele cara que saiu lá de Santa Cruz, né, pegando ônibus de madrugada, voltando tarde, pô, cheguei lá. Mas, de novo, e agora? Né, o que eu vou falar a respeito disso? O que me ocorreu é que eu não poderia falar tecnicamente sobre a tipografia, não é a minha competência. Como é que eu falo de type? Eu falo do expressivo. Eu falo do que ela funciona, do que ela se presta a ser como elemento de linguagem, elemento de expressão para o mundo das marcas. E aí foi legal, assim, esse ano nós tivemos lá de novo, eu fui aparecer nessa lista, quando o projeto Rio Carnaval, fui jurado ano passado, e esse ano a Tati foi patrocinadora, ou colaboradora do D&D, assim, maior onda, assim, que a gente tirou lá, junto com a marca dos caras, e de alguma maneira eu tive a oportunidade de desenhar uma campanha que nós fizemos para falar dessa parceria nas redes sociais e poder desenhar o lápis amarelo, né? Desenhar os lápis com as cores das escolas de samba, fazendo uma relação do carnaval com o festival, foi incrível. Assim. Então, eu estou escrevendo uma história de parceria com uma marca que eu sempre admirei. Inclusive, tem um outro artigo que eu falo quanto vale um prêmio. Né? Um prêmio não é o troféu. O prêmio é pensado, o prêmio é curadoria. Então, uma outra viagem para poder estar junto com eles foi incrível. E nesse processo de elaborar esse texto, artigo, que eu agora estou transformando pela primeira vez numa conversa, numa palestra, eu lembrei de uma outra experiência que eu tive numa consultoria de marca e design famosa, que eu não vou falar o nome, que design não escreve. Eles falam, não, design tem que escrever. Copia e cola o texto, não escreva. Cara, como assim? Eu entendi, até do ponto de vista operacional, que queriam evitar o ruído na comunicação, o redator escreve, o designer aplica. Mas eu achava conceitualmente um absurdo. Você propôs para uma pessoa não escrever, não pensar a mensagem. Então, ignorei solenemente essa recomendação e segui escrevendo, pensando, refletindo sobre o ato de fazer design, até que um belo dia isso que eu já fazia mentalmente se transformou nessa vertical de conteúdo que a Tati tem, junto com o Asterisco. Né? A gente criou uma plataforma de conteúdo para pensar o mundo, né, durante a pandemia, porque estava difícil para todo mundo. Né? E aí eu peguei uma vertical para mim e chamei de design feeling, porque para mim o design tem um papel não só de thinking, de ser um lugar de pensamento, mas um lugar de sentimento. Você, como gerador de conteúdo, você tem que estar conectado emocionalmente com o que você está fazendo. Naturalmente, isso vai chegar no projeto, vai chegar no público, nos públicos que você precisa estabelecer diálogo. Então, o design feeling é o lugar que eu criei oficialmente para poder pensar e significar a palavra. E para mim, design é sobre relações. Eu fiquei pensando muito sobre isso. O primeiro episódio do Design Feeling fala do encontro. Design é o lugar que promove o encontro. E dessa vez eu chamei de relações, porque relacionar o texto e a mensagem, relacionar o design e a tipografia, ou a imagem e o texto, quando você falou tudo é letra, tudo é texto, eu achei incrível. Porque é isso, né? Tudo está em relação, nada está separado. Quando você pensa em linguagem, sistema, é sobre relações. Quando você pensa em pessoas, não para conectar os pontos no Illustrator, você conecta as pessoas, relações. E aqui algumas imagens que eu tenho produzido junto com o time da Tati para o Design Feeling, relacionando forma e figura, relacionando marcas e seus significados. Então é sobre isso. E para mim, um bom design, ele gera boas relações, boas interconexões entre assuntos. Na sequência, eu peguei algumas imagens soltas de alguns projetos para mostrar que a tipografia não está a serviço apenas de escrever um conteúdo, está a serviço de se tornar uma imagem que comunica um sentido intrínseco, né? Esse real que a gente fez aqui, pensando no Real Magic da Coca-Cola, falando de reciclagem, juntando com reciclagem, então a gente precisa reer tudo, real, criamos um trocadilho infame, e é um pouco sobre isso, ou essas setas que simbolizavam ir e vir, né, das garrafas retornáveis, a gente criou uma diagonal, não, tem
quê? Precisa ser movimento horizontal, é um outro movimento, diferente de você fazer a coisa de outro jeito. E assim a gente segue criando imagens com os textos, né? A tipografia está a serviço de criar essa iconografia. Eu acho que essa construção aqui é muito boa também, né? Quando a gente fez uma revisão da linguagem da Danone globalmente, as faixas, que eram um asset visual da Danone, elas não tinham função nenhuma, a gente transformou ela no igual, porque para falar que Danone é igual ao iogurte, ou o produto, que é o intrínseco, é igual à felicidade, é igual ao prazer. Uma imagem de leitura universal. Então é isso que a gente faz, tenta pegar coisas complexas e transformar em coisas simples no texto. A comunicação é fundamental para isso. Fizemos também há pouco tempo atrás uma concorrência para o TikTok, lá em Nova York, e a gente fez a brincadeira, né? A onomatopeia do produto, né? Ela gera muitas oportunidades de comunicação. Então não existe separação entre imagem e mensagem, texto e o conteúdo que ele representa. E quando a gente reporta aqui para o mundo das marcas, né? Esse pezinho representa aqui o branding, a gente tem muito o que dizer, mas muitas vezes a gente percebe na linguagem corporativa um esvaziamento do significado das palavras. Então eu brinco aqui desse blá blá blá, que a gente mesmo no mundo corporativo, você até brincou comigo, eu estou ficando business mais naquele dia. Então sim, às vezes você se pega falando uma linguagem, que é uma linguagem fechada, é uma linguagem para poucos. Então os approaches, os assessments, os blá 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 em inglês, que a gente fala o tempo todo no design, fala o tempo todo no business, no mundo do negócio, isso fala desse conceito do hermetismo. São linguagens herméticas. Por que a gente fala uma língua que só a gente entende? Se o objetivo da comunicação é estabelecer relações, é chegar ao outro. Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Nossa, existe uma linguagem que é hermeticamente fechada, e a tipografia é usada, ou apenas a palavra, é usada não na sua potência máxima, é esvaziada. E aí, enfim, no mundo que precisa de conexão, de interação, por que essas linguagens hermeticamente fechadas? Eu dei várias respostas possíveis para isso. Não vou tentar me aprofundar aqui, mas eu acho que existe uma coisa de bolha, de síndrome de poder, quando a gente faz isso, de exclusão proposital, se termina com um processo colonizatório, um monte de coisa que a gente pode falar aqui sobre a intenção do hermetismo. Mas o meu insight foi, cara, e no mundo da tipografia que eu não domino? Eu sou um designer que mexe com tipo e não sei falar essa língua, que provavelmente a maioria de vocês, se não todos, vocês falam. As caixas baixas e altas, diversalentes, ascendentes e descendentes, condensado, expandido. Porra, eu não sei, eu confundo. Por quê? Mas será que isso tem que excluir do assunto? Será que... Enfim, aí fica uma provocação para a gente também encontrar talvez uma linguagem que a gente seja mais acessível, que a gente pare, deixe de lado o tecnicismo, não use ele exageradamente. E eu acho que a Cláudia está fazendo um trabalho muito legal de, quando o Rodrigo fala aqui da tipografia, é tão universal que parece música, né? Todo mundo sente e nem percebe. Então é por aí, sabe? É sair do hermetismo, do linguagem técnica, que nos afasta, e atrás do linguagem do hermetismo, vamos atrás de uma coisa que seja porosa, que seja permeável. E aí eu usei esse coach, eu sou meio frasista, assim, vou pegando esses coisas e vou aplicando. Eu achei isso muito legal, porque ele fala que a linguagem é como a pele, é como a água que a gente entra em contato com os outros. Pra cá? Que dirige aí. Então aqui a linguagem é como a pele, é como ela que a gente entra em contato com os outros. Eu falei, nossa, isso é a tipografia também. A tipografia é um meio para você acessar o sentido da palavra, e através da palavra você acessa as pessoas. Então, para mim, aí fazendo algumas analogias, design thinking, se vocês viram, vejam, não viram, convido vocês, tem coisas legais lá. Eu faço essas brincadeiras, as etapas o tempo inteiro. Né? Para mim, a linguagem, de um modo geral, é um grande guarda-roupa de peças que serve para a gente expressar a nossa personalidade. Isso ajuda, às vezes, os clientes a entender linguagem. O que é linguagem para o cliente corporativo? Né? Eu costumo dizer, você tem roupa para ir para a praia, roupa para trabalhar, mas se eu abrir o teu guarda-roupa, eu tenho certeza que vai encontrar uma transversalidade que fala de você. Então, linguagem é isso, é você ter roupa para todas as ocasiões, mas ainda assim as escolhas do teu guarda-roupa refletem a tua personalidade. Eu acho que isso se aplica muito no mundo da tipografia. Né? Eu vi hoje, por fim da aula do Guilherme falando dos tipos de letras e das famílias. Então, para mim, né, a gente pode copiar e cola, aplicar na tipografia. Então, eu tenho respondido esse questionamento sobre o meu papel no lugar de alguém que pode falar sobre type nesse lugar. Né? Para mim, a tipografia é como uma pele que cobre a mensagem, ou como uma roupa que veste a palavra.
Então tem uma relação entre forma e conteúdo, entre superfície e interior, que a gente não pode desconectar, sabe? Então para mim foi esse insight. Cada dia a gente está usando um elemento físico, formal, bidimensional, tridimensional para vestir uma mensagem. Então esse insight, para mim, eu tentei resumir em duas grandes palavras aqui. A tipografia como gerando senso. A palavra senso tem a ver com sensação, com sentir, né, antes. Então eu acho que a tipografia, para mim, ela tem que ser expressiva. Mesmo que seja uma massa de texto de um documento muito... Ela está ali para te facilitar uma leitura, está te criando uma sensação. Então eu gosto de falar da tipografia como um elemento de linguagem para te expressar senso, fazer as pessoas sentirem. E a segunda palavra é nexo. Aqui ficou em inglês, né? A tipografia como ingrediente importante da comunicação das marcas. Porque é isso, eu sinto, depois que eu sinto, imediatamente eu racionalizo, eu simplifico. Então, nexo, senso e nexo nessa ordem é para mim o papel de uma tipografia, e sobre isso eu posso falar com alguma propriedade, porque tenho experiência com muitos anos fazendo coisas, experimentando coisas com a Tati. De novo, o asterisco é um sinal tipográfico, um insight que eu fui fazendo agora também. Ao longo desses anos, né, a gente vem tentando capturar o senso das marcas e traduzir ele em nexo, em sentido. Então, se a marca Enjoei, né, fala de second hand, segunda mão, né, de roupa de segunda mão, como é que a gente cria uma tipografia variável que também muda de roupa, que está se trocando, se modificando o tempo todo? Então, a gente cria uma fonte variável que fala do reuso. Ou para uma marca como Suzano, que fala de inovação ou inovabilidade, como eles chamam, a gente trabalha uma tipografia que refletisse tecnologia. Então, uma fonte que tem lá a sua geometricidade, que é muito espacejada, que tem as suas características. Então, ela representa um atributo prioritário da marca. Quando a gente fala de DASA, que é um grupo médico, né, tem uma série de ativos hospitalares, estou falando de acolhimento, estou falando da dimensão humana. Então, uma tipografia bem humanista, próxima, que a gente ainda reforçou com as conexões, uma tipografia que tem conexão. Então, elementos arquetípicos simples. E esse trabalho é incrível do Instituto Bruno Marx. Como é que eu expresso o trabalho do Bruno Marx através de uma tipografia? Eu estava conversando hoje no almoço, que para mim eu acho que o grande lance do Bruno Marx foi o briefing. A gente, só era para fazer uma marca, mas a gente criou uma tipografia para dar voz ao Bruno Marx, porque a gente queria deixar vivo o legado dele. E a gente falou, um artista que já fez tanta coisa, ele não fez a tipografia. E a gente imaginou, e se ele faça a gente para fazer uma tipografia inspirada no trabalho dele? Então, essa concepção de achar o briefing dentro do briefing, o briefing realmente tem valor, é o que a gente faz, é o meu trabalho na tarde. Então, é uma tipografia expressa, sem copiar o trabalho dele, mas ela é uma manifestação tipográfica do trabalho dele, é diferente. Quando a gente quer falar do povo, do que é popular, escola, das marcas mais valiosas do Brasil, de cerveja, né? Então, como é que a gente captura a dimensão vernacular, a gente cria esses treinamentos tipográficos? Ou quando a gente quer falar do Brasil, que não é o Brasil que são... Isso. O Brasil que são muitos, né? Também desenvolvendo aqui uma fonte variável, que captura diferentes dimensões tipográficas do Brasil, olhando para a história dos cartazes, dos filmes brasileiros, do conteúdo audiovisual brasileiro. Então, assim, eu acho que sempre tem um briefing interno que a gente acessa para chegar no lugar de origem, de originalidade através da origem. E as tipografias são os elementos fundamentais nisso, aqui citando a fonte da Flávia e a todos, que a gente usou no projeto Carnaval. Então é isso, a gente tenta entender a origem da marca, entender qual é a sua arqueologia expressiva, para criar, muitas vezes, uma fonte que dá voz para ela, respeitando e expressando seus conteúdos mais particulares. E aqui uma provocação, eu fiz esse slide depois do almoço de hoje, tá? Eu acho que a gente tem que fazer trabalho juntos, assim, eu acho que eu como agência, representando uma agência de design, falando com vocês que são os especialistas no assunto, eu acho que a gente tem que levar o poder da palavra, o poder da tipografia para o mundo. Uma das ideias que eu pensei não consegui fazer aqui é produzir um espécime, produzir um livro contando a história da tipografia, mas não só de um jeito técnico, contando a história. A gente poderia fazer isso juntos. Para mim, um dos trabalhos das oportunidades que eu vejo entrar aqui é deixar legado. Então podemos pensar depois aqui em legado, como a gente manifesta isso, para além do trabalho que o cliente vai usar comercialmente. Isso para mim é super interessante. E já temos produzido conteúdo, já temos coisas lá
na linha de produção sobre isso, que vai ser legal a gente poder fazer junto com o Diatipo, fazer com nossos parceiros de tipografia. E aqui uma menção sutil, mas muito importante, né? Vocês que fazem isso acontecer, a gente cria os briefings, a gente cria as ideias, a gente bota pilha, o briefing foi para botar a pilha certa. Aí quando a gente bota a pilha certa, vem um monte de gente pra gente. Então, obrigado por vocês serem parceiros nessa aventura. Representando da inglesa ali atrás. Aê, sensacional. Cadê o... Boa. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, parabéns mesmo, gente. E a gente faz isso para muitas marcas. Eu acho que uma das coisas que a gente tem, que é um privilégio na TAT, é poder trabalhar marcas brasileiras, pequenas, marcas grandes, marcas no Brasil, marcas fora do Brasil, e poder levar a palavra, poder levar a tipografia como elemento principal, é super importante. Um outro dado que me ocorreu também antes de vir aqui para o Diatipo é que os projetos mais premiados, reconhecidos da TAT nos últimos anos foram tipográficos. Falando sobre isso também no almoço aqui, Canal Brasil, Bulemax e o Carnaval, são projetos de tipografia. Eu tinha lá no Guilherme, que os caras praticamente faltavam pedir autógrafo sobre o projeto do Carnaval, por exemplo. Então, eu acho que tem um elemento que é muito nosso no mundo do design, que é a tipografia, que a gente deveria, né, se orgulhar e levar adiante nos projetos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, você me puxa a orelha, eu tenho 5 minutinhos, então vai ser minha teórica aqui. Natura, estou em Belém, estou indo Pará, estou na Amazônia, tem um cliente que ajuda a gente a fazer muita coisa legal, sou grato à Natura, aqui alguns dos vários projetos. Um especificamente é esse, Natura Ecos, que é uma marca, né, que tem um fair trade, que tem um ciclo virtuoso, como a gente chama, conversa com os povos da floresta, conversa com a população, né, aqui da cidade, e leva inovação e devolve isso numa rede de consultoras e consumidoras. Enfim, tem uma história bacana. Quem não conhece, procura conhecer, que não é só uma marca que faz coisa legal, é uma marca que tem propósito, está passando pelos seus desafios, mas tem verdade. E o que aconteceu com o Ecos é que, com a Natura, de modo geral, especificamente com o Ecos, não adianta você ser legal, você precisa parecer legal. Daí entra a dimensão expressiva. A marca fazia tudo, só que ela não se comunicava bem, as pessoas não percebiam. E a gente fez um trabalho há um tempo atrás de migrar Ecos de um arquétipo, aqui no trabalho da Canta, do lugar da racionalidade, do lugar de explicar muito, do lugar da emoção, do lugar do território rebel, do lugar da coragem. E ao fazer isso, a gente provocou a marca a expressar sua beleza de verdade. Qual é a mensagem que Natura é? Você não consegue manter uma imagem que você não sustenta. Então, de novo, a relação de significado, o que eu faço e o que eu aparento é importantíssima. A gente olhou para a história da marca, viu que desde o início eles falavam da Amazônia com uma propriedade, né? A marca nasceu com esse propósito em 2000, só que ela se perdeu no caminho. E a gente foi olhar para o começo, olhar para a marca, né? O que a marca Ecos dava para a gente? O nome Ecos fala de ecoar, o nome Ecos é uma língua nativa, fala de casa. Então, cara, a gente tem uma marca que tem forma particular, tipograficamente falando, é um logotipo, e tem significado. Então vamos explorar isso. Aí a gente, com a Black Letras, fizemos um trabalho lindíssimo de tipografia, uma tipografia que dá voz à Natura Ecos. E tem um desafio aqui intrínseco também de conectar com a gestalt, né, com a geometricidade dos povos, né, da floresta. Ela tem uma geometria, né, que é forte, muito particular, mas ao mesmo tempo ela tem coisa da beleza, da sofisticação. Então, essa coisa dos contrastes, das soluções foram, acho, muito bem resolvidas, a tipografia é muito expressiva. Eu viria com a minha camiseta Amazônia, mas vim também muito bem vestido aquele Diatipo, né? Mas é uma fonte que você quer vestir, você quer usar, ela tem uma potência, ela não fica velha, isso é impressionante. E para contar essa história para o mundo, a gente fez essas sínteses, né? Uma marca que fala de encontro, fala de relação, nós com o outro. E aí a gente começou a usar a tipografia não só como um lugar de texto escrito, ela é imagem para a gente, ela é palavra, vira imagem e vira tipografismo. Então temos em Virtuecô também, e ela é a trama, ela é o lugar onde tudo se encontra, ela é sensorial da floresta, com as pessoas. É uma tipografia mesmo em escala reduzida, ela é impactante, né? Ela fala do que precisa ser dito, ela fala da calma da floresta. E ela veste muito bem a Amazônia. Escrever a Amazônia com essa tipografia parece que cai bem, parece que foi feita para ela. Sabe? Então a gente chegou num resultado muito bacana. E o que eu queria dizer é que a tipografia foi o carro-chefe. Se tem um elemento que é hoje uma propriedade expressiva de Natura Ecos, é a tipografia de Ecos.
A gente, junto com a tipografia, tem um trabalho bem profundo de imagem. A gente teve aqui, tive a sorte de vir aqui em Belém, pelo menos umas 3 vezes, fazer fotos dentro da floresta. Então, capturar essa simetria, essa geometricidade também, esses encontros que a gente promoveu ao longo desses anos, foi uma felicidade. E a tipografia trouxe aqui a mensagem, né, que fala do encontro, tudo na natureza só. Tem sido o grande posicionamento de Ecos ao longo desses anos. Tipografia para a gente que gerou imagem, literalmente, a gente fez poesia, a gente brincou com eco, é uma tipografia que se repete, que cria eco, que traz sensorialidade, e fala dos ativos também, de uma maneira sensorial, não só racional. E a gente fez essas conexões aqui, foi criando essas imagens mnemônicas, imagens memoráveis. O outro lugar da tipografia nesse projeto, acho super relevante, é o produto, né? Uma marca de grande consumo, o produto é a marca. Então, como é que a gente leva a tipografia também para falar? Se vocês olharem de perto essa embalagem, tem lá, somos veganos, nós estamos no comércio justo com os povos da floresta. E tem lá o tucumã gigante. Então, a tipografia, a gente despiu a embalagem de tudo e só jogou mensagem. Fez o texto ser o protagonista dessa história. Então, daí o sistema de embalagem, a tipografia sempre presente, sempre comunicando com o protagonismo que cabe. Esse tipo de coisa aqui, né? Fazer a tipografia sentido. Aí chegamos ao ponto de pensar numa exposição, assim, esse projeto, de novo, não é um projeto comercial, a gente não quer só vender sabonete, shampoo e hidratante, a gente quer deixar um legado. Então a gente imaginou uma exposição com essa fotografia, essas fotografias, usando a tipografia para expressar. Eu costumo dizer que uma linguagem é boa, quando ela é tão bonita quanto eu querer levar para minha casa, botar na parede. Então eu tenho quadros na minha casa com esses vídeos, com esses cartazes, as pessoas escolhem e pedem camiseta, é impressionante como todo mundo quer. Então é isso, é uma história de Natura Ecos que tem a tipografia como o principal elemento expressivo, porque ela captura a mensagem da marca e leva isso para o mundo, juntando senso e nexo. E alguns indicadores de sucesso, assim, do projeto, além do todo o sucesso comercial que a marca tem, foram esses aqui, né? Uma Monotype que está também patrocinando, que está suportando de ativo. Márcio. Tudo bom, Márcio? Obrigado. Muito obrigado. E foi muito legal que a gente falava no início, durante o processo, que a gente não queria seguir tendências. Não existe nada no mundo parecido com Ecos, em termos de proposta de valor de produtos. Então a gente não queria copiar fórmulas, a gente queria criar uma coisa nova. E em 2021, a Monotype, no seu report, trouxe a fonte natural como uma tendência. Então, cara, é isso, a gente quer a tendência, foi muito legal, muito simbólico para a gente. A Canta, que é uma consultoria de estratégia, que fez o reposicionamento, falou, a gente nunca viu no mundo uma marca se reposicionar no território red que não fosse urbano. A gente vê Red Bull, Nike, Jeep, são marcas urbanas, essencialmente urbanas. Uma marca que é da Amazônia, nunca vimos, que virou um case de reposicionamento de marca para Canta no mundo todo e ganha alguns prêmios aí no Brasil, na América Latina. E vou apertar o botão só para sentir um pouquinho. Você que manda, tá? Puxa, esse conceito, né? Porque assim, eu não devo trazer tudo aqui meia hora, acaba sendo um tempo curto, mas fico à disposição depois para mandar muitas coisas para você ver. A gente fez muitos projetos a partir desse projeto original de Ecos para muitas categorias, até que Ecos chegou na perfumaria. Uma das categorias-chave da Natura é a perfumaria. Tem uma margem muito boa, é uma categoria que postou em valor, né? Tem toda uma mitologia em volta do perfume, e Ecos, como marca da floresta, tem esse lugar também. E a gente recentemente construiu um posicionamento para Ecos falar de perfumaria, chegando na Amazônia aquática, na Aquazônia, como a gente chamou. Por quê? Aí tem uma dimensão intrínseca do produto, né? Porque os perfumes brasileiros, de um modo geral, e da casa da Natura especialmente, tem muita água, são abundantes de água. Então a água é um diferenciador do perfume brasileiro. Então, em alto nível do perfume francês, por exemplo, porque é a casa europeia. Então, a água faz sentido, nosso perfume tem água, ele é bom e ele é abundante, mesmo os mais premiums. E outra é o território, a Amazônia de Ecos, não é a Amazônia da terra, é a Amazônia da água, porque é através da água que as pessoas daqui, de um modo geral, as que vivem, né, dentro da floresta, se relacionam. Bom, não vou ler esse texto, mas o que a gente quis aqui é representar a relação dos povos amazônicos com a água, não só do ponto de vista biológico, da água como rio, mas do ponto de vista cultural, né, a leitura de letra, né? Enfim, daí o trabalho incrível
que reflete a força criativa, cultural, específica que vem dos povos aqui da floresta, e a dimensão também mitológica, porque perfumes, de um modo geral, cria muito imaginário, né? São aquelas figuras míticas, é sempre uma coisa que explora a realidade. Então a gente fala aqui, como é que a gente fala de água como elemento principal, mas passando para a dimensão biológica, natureza, como a gente conhece, cultural, social e mitológica também. Então, esse produto que eu vou mostrar é o início de uma história muito bonita que a Natura Epos está escrevendo no perfumaria dela, fala de Amazônia, como de floresta. Então, como eu falei, a gente está falando da água, do rio, a gente está falando da relação que as pessoas têm com o rio, já está perto funcional. Já estive aqui como visitante, mas é impressionante, eu tomou uma de rio para da mágica, é mágico isso. E a gente está falando da produção expressiva, né? Das casas, das pessoas, dos artefatos que elas criam para se relacionar com a floresta, através do rio. Então, um território riquíssimo. A gente olhou muita poesia, eu acho que a natura, de modo geral, assim, ajuda a gente a chegar em lugares que uma marca mais comercial não deixa, que a gente leu coisas, a gente viu poesia, e essa ficou aqui. A água em movimento, sincronia circular, ora caminha nas nuvens, ora navega no mar. Então, a gente está falando da circularidade, a gente está falando da água estática, a gente está falando de uma coisa que é viva, que é móvel, como a água. E aí, aqui a gente fazendo também outros trocadilhos, né, os territórios, a gente achou o rio dentro da terra, né, então não é sobre a terra, é sobre o rio que contorna, que dá limite para a terra. Então a gente traz o rio como entidade, como projeto. E a gente foi olhar para diferentes perspectivas do rio. Isso aqui foi uma foto que eu tirei nos ensaios, né? Foi engraçado ver a embarcação através da água, você cria uma coisa identitária, você faz uma antropofagia ali. Então as coisas estão se misturando o tempo inteiro. E a relação das pessoas com o rio é essa. Eu vi crianças brincando, eu falei para meu filho, você está vendo o que? Pokémon lá no Rio de Janeiro, meu Deus. Então existe uma relação muito intensa das pessoas com a água. Então a gente está falando de uma coisa que é pulso, é emocionante. A gente está falando dessa relação dos artefatos com os desenhos dos rios. A gente está falando de relações. Então, assim, é sobre relação. A gente não está separando as coisas em partes, está interconectando elas como é a diretriz de Epos, sobre a simetria, sobre o encontro. Então, relações, recortes, a gente foi entender um pouco os desenhos, né, que o rio nos dava, que esse contorno nos dava, os percursos que a gente poderia fazer, os contornos que ele assumia. Até que a gente chegou, aí também estou contando a história não necessariamente numa linearidade, para facilitar o entendimento, a gente chegou numa hora que a gente pensou em vários nomes para o projeto. Né? Eu tenho aqui uma apresentação de centenas de slides, sem exagero. Até que a gente achou um radical na língua tupi-guarani, que é o Y. O Y em tupi-guarani é água. Nossa, cara, então a gente tem uma letra que é a síntese disso tudo. E a gente está falando de rios. Bom, então, a marca é isso. A marca é rios. O nome é rios. Então, a partir do entendimento da particularidade do DNA que a gente tinha dentro do Y, como água, a gente desenhou a marca. E aí, do ponto de vista tipográfico, o que a gente tem de interessante, de relevante aqui? E a gente não pensou só numa marca. A gente pode estar fazendo a versão aquática, aquazônica da tipografia de Epos. Enquanto a tipografia de Epos, mãe, é geométrica, ela fala das tranças, das tramas. Aqui a gente está falando dos entrelaçamentos do rio, de outro jeito, organicamente. Então a gente fez um Y bastante particular, porque ele é o elemento central da narrativa, e a gente fez essas leituras aqui, né? De uma R criando um movimento na perna, né? Assumindo realmente um Y estranho para que ele pudesse ter vida própria, né? Ele é um símbolo embutido do próprio logotipo. E aqui é um demo, tá? Isso não está pronto ainda, mas para mostrar que essa marca pode circular, ela pode se mexer, essa fotografia pode ter vida, como os rios têm, como as pessoas que circulam os rios podem ter também. Costa, temos a marca, temos um pensamento tipográfico definido. Um dos objetivos desse projeto era desenhar um produto, a embalagem primária, o frasco, o perfume. E aí a gente foi olhar de novo para os rios como inspiração, foi olhar para os desenhos dos rios, de modo geral, mas especificamente para os artefatos. A gente falou muito dos artefatos naturais, né? Existem coisas que a gente, ser humano, faz que na verdade são mimetizações de elementos da natureza. Então existe um lugar onde a barbatana do peixe encontra com o remo. É a mesma coisa, são objetos feitos para ter uma boa hidrodinâmica. Então a gente foi olhar para esse território das botas de ataque, das barbatanas, das embarcações, para encontrar o DNA tridimensional dessa embalagem. E foi curioso que, né, aí a mão fica sobre 3 dimensões, é mais difícil que 2 dimensões, isso eu posso dizer para vocês. Você fala de material, você fala um monte de restrição, mas
eu sempre acho que a iconicidade dos objetos, ela está quando eu consigo vê-los bidimensionalmente. Então eu puxei muito para o time, tá, como é que essa embalagem funciona de frente? Eu quero ela de frente. Esquece as 3 dimensões, por enquanto, a volumetria. E aí a gente voltou para a tipografia. Foi a tipografia que deu para a gente a matriz. A gente desenhou um shape inspirado no Y, que era o elemento central da tipografia. Então foi o Y que deu para a gente o shape da embalagem de tipografia, e depois a gente ter desenhado um monte de coisa, feito um monte de modelagem. E quando a gente fez isso aqui, putz, é isso. E aí conversa, a forma 2D da embalagem conversa com a forma 3D. E aí quando a gente chega na parte gráfica, tá legal, temos a marca, temos a embalagem, agora como é que a gente comunica isso graficamente? Aí foi a hora de, peraí, a gente teve uma inspiração, como tivemos o livro Amazônia da Cláudia do Já, a gente teve o Letras que Flutuam, né, da Fê, que foi uma grande inspiração para a gente. Peguei esse quote que eu acho maravilhoso, né, o rio que leva o saber de um lado para o outro, porque um abridor de letras se influencia no outro, se influencia no outro. Isso aqui lindo, é isso que a gente quer aqui, inclusive, né, polinizar, levar o que a gente viu aqui e conversou para frente. Achei legal também essa fala do Cássio, que foi o que fez o projeto, que a gente não está errado, que o livro é metalinguístico, né, arte gráfica, tratando da arte gráfica. Então, para mim, todo projeto é metalinguístico, não é só para vender sabonete, shampoo, colecionador, a gente está fazendo uma coisa que tem uma meta-briefing, então eu gosto muito disso. E aqui a gente foi olhar, foi entender, e a Fê foi fundamental nesse processo, porque ela ajudou a gente a fazer isso da maneira que tem que ser feito. Assim. A gente queria uma pessoa, aquele cara que ajuda a gente a desenhar, a interpretar isso graficamente, falou, não, isso é uma arte coletiva, precisa ser no plural. E a gente chamou 17 pessoas, a Natura remunerou 17 pessoas para fazerem uma tradução, uma interpretação da palavra rios, para a gente ter uma base tipográfica originária, para a gente poder usar. Então aqui um pouquinho desses trabalhos, né, que foram feitos. A gente, aqui dá para ver um pouquinho coletivo, então cada um com a sua narrativa, com a sua história, com a sua técnica, fez a sua leitura, e depois disso a gente escolheu, né? A gente foi para um cara, e esse cara ganhou uma grana maior, foi o Luiz Júnior, para poder seguir com o projeto para a gente. E aí foi interessante que a gente tentou também olhar uma lente de design, de aplicabilidade à obra, né, do artista. Né? A gente faz o filtro do design para aplicar aqui em alguma coisa que faça sentido. Então a gente encontrou um traço mais sequinho, mais minimalista, que cabia mais no que a gente estava imaginando. E principalmente a gente assimilou, tentou entender as características fundamentais do trabalho de um autor de letra. Então a dimensão tridimensional, né, a tridimensionalidade que as letras têm, é um caráter que a gente precisava considerar. O código cromático, né, a gente não está falando da representação dos ativos, está falando da riqueza das cores, que conversa com ela, naturalmente. A divisão em 2 partes, os caqueados, que são os ornamentos. Então a gente fez um raio-x, assim, tentando pegar os elementos mais transversais. E aí o que a gente fez não foi copiar o trabalho dele e aplicar, porque a gente já tinha uma marca, a gente já tinha uma comunicação muito bem avançada. E aí teve uma decisão interna, estratégica nossa, não, esse trabalho vai servir para a gente aplicar a experiência. Quando a gente tiver uma ativação de loja da Natura com esse perfume, vai ser usando a obra dele, mas no lugar comercial, no lugar da marca que a gente criou. E o que a gente fez foi isso, foi interpretar a nossa marca, o nosso logotipo, com as características fundamentais que a gente reconheceu no trabalho dos artistas. Né? Então, está um pouquinho distorcido as cores, mas tem lá o jogo das divisões, os caqueados, a tridimensionalidade. E eu achei muito legal esse texto que eu peguei hoje, depois do almoço da feira. Ela fala da palavra imagem, né? Eu achei isso muito legal, porque eles fazem essas letras e essas palavras não serem lidas, antes de serem lidas, para serem sentidas. Isso é o que eu acredito a todos, e também para a tipografia. Eu sinto primeiro, eu significo depois. Então, palavra imagem para mim é muito forte. Assim, é isso que a gente tentou fazer. E aqui também fiz isso hoje à tarde para provocar a Fê, que você está aqui, Fê? A dele sair. E esse trabalho ele deveria ser registrado como um legado, né? Entrevistar os 17 profissionais, os 17 artistas, trazer eles para uma comunicação oficial da Natura. Então, para mim, todo o projeto era uma série da Netflix, assim, porque a nossa tanta coisa que a gente fez, viveu, pensou, isso não está registrado, isso não chega nas pessoas, é um desperdício. E esse trabalho, especialmente, eu fiz essas imagens. Fê, vamos produzir alguma coisa? Vamos juntar teu conhecimento com esse processo e vamos deixar um legado? E aqui os perfumes certificaram, tem aqui, vocês verem que é verdade, não é um render.
E a gente foi curioso, aqui só passar aqui o dedo, a gente voltou com esse objeto inspirado na floresta para floresta, fazendo um shooting fotográfico. Foi minha última viagem para Belém, estivemos aqui em dezembro, o Gabriel participou intensamente da produção, o Gabriel foi emocionante, sempre com as surpresas, o Gil subindo antes da hora, o agente atrasado. Essa aqui é a produção fotográfica que captura essa relação de novo do objeto com as pessoas, com a floresta. E aqui eu achei interessante, foi um último insight também falando da tipografia. Essa tipografia ela veio de uma inspiração biológica, do contorno do rio, do Y como água, e do rio como o fluxo da água na floresta. E depois ela foi para uma dimensão social, cultural e mitológica, que são as marcações, que são as cores, o elemento humano. Então, de alguma maneira, tipograficamente, a gente conectou a natureza e o humano, sabe? A gente não bipartiu como é muito comum fazer. Então, tem aqui um significado embutido legal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.